Boa noite! Hoje estamos aqui com o Adriel, que é o CEO da Power PPT, né? Eu acho que vocês conhecem assim, e nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Eu vou ler aqui um pouquinho a bio Um dele. currículo enorme. Ele que atuou nas maiores empresas de comunicação do país, como Editora Abril e TV Globo. Uau! Trabalhou e estudou nos Estados Unidos, na Argentina. Ele é fundador da Power PPT, como eu disse, uma empresa de educação focada em capacitar profissionais na criação de apresentações. E hoje ele conta com mais de 12 mil alunos e já desenvolveu palestras para grandes nomes do mercado, como Thiago Nigro, Rodrigo Minotauro e muitos outros. Então, não saia daí, que vocês vão aprender muito com esse cara aqui. Seja bem-vindo. Nossa, muito Bem-vindo! obrigado. Com a apresentação Obrigada. dessa, né? Tá Olha, vendo? muito feliz de estar aqui com vocês e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo aí, com vários insights aí pra galera sobre De muita apresentações. diversão, né? Porque E de depois de muita tanta diversão, né? tentativa de É ver- começar é o, verdade. Pelo o amor Já de estamos podcast, aqui Deus. algumas tentativas, né? Mas deu certo, Estamos. funcionou. já não, Caetano abandonou a gente, deixou a diversão aqui, né? Ele Ele falou foi, tanto em foi Todo o embora. divirta-se, centramento foi embora com Foi foi ele. embora com embora. ele. Agora É. ficou Coitado. a bagaça aqui, ó. Mas estamos felizes. É Muito sua feliz segunda também. vez aqui, Minha Cuiabá? segunda vez em Cuiabá, eu estive aqui em abril do ano passado, também para o TEDx Cuiabá, e eu estava contribuindo ali com alguns palestrantes, né, preparando alguns slides para alguns palestrantes, ajudando na preparação. Então, no ano passado foi muito mais bastidor, né? Esse ano vai ter um pouco de bastidor também, mas também tem um pouco de palco. Vai Foi ser lá uma que eu te experiência legal. conheci, Verdade, inclusive. foi lá que a gente se Foi lá conheceu. que eu pedi pra você, eu preciso de um bônus seu, porque todo mundo que assistiu amou, não tinha mais nem como assistir, né? Porque tem um limite de inscrição. E a galera, assim, ficou encantada, porque é um universo mais fácil da gente ver as apresentações que comunicam, que fazem a diferença, né? Que magnetizam, que ficam na mente das pessoas. Eu acho que você trabalha muito bem isso. É, isso eu falo sempre que, principalmente atualmente, né, nós temos uma mudança de comportamento muito grande. Por conta das redes sociais, a gente está muito conectado, né? Então, 30 segundos de vídeo virou uma eternidade. Você conseguir segurar a atenção da pessoa em 30 segundos de É. Reels é um Meu desafio. Deus. Então, por conta disso, a questão visual ela se tornou algo muito importante também, porque a pessoa olha para um slide visual ou ela vê a forma como você apresenta, né, o seu conteúdo, as suas ideias, isso começa a fazer bastante diferença porque as pessoas começa a virar um gancho visual também para as pessoas conseguirem absorver o seu conteúdo durante uma apresentação, durante uma palestra. E você é muito novo, né? Taina tá valendo aí. Você tá com 34 anos, você falou? 34 anos, Já fez tudo isso? Começou como? bastante coisa. Quando? Ah, eu Como que essa comecei história começou? Eu comecei muito novo, assim, como estagiário, né? Então eu sempre foquei muito no meu desenvolvimento de carreira dentro de um ambiente corporativo. Então eu fiz faculdade de marketing e com 19 anos eu comecei a estagiar na Editora Abril. Foi a minha primeira empresa, assim, que eu comecei a trabalhar lá em São Que Paulo. demais, hein? E na época, em 2011, a Abril era, assim, a maior editora da América Latina. Era o sonho trabalhar naquele lugar, assim. Quando eu entrei, que eu falei, meu Deus, cheguei aqui. E foi uma escola muito grande para mim, né? Eu trabalhei com grandes publicitários, eu era formado em marketing, então aquilo para mim era um sonho, ver as revistas sendo produzidas, contribuir com aquilo. Então para mim foi muito importante, assim. E essa vivência no ambiente corporativo, eu comecei a perceber a importância de você conseguir mostrar o seu trabalho. E tudo começou daí, porque eu entrei como estagiário lá. E eu lembro que eu fazia sempre o meu melhor. Eu acredito que a grande maioria das pessoas, quando tá trabalhando em algum lugar, vai buscar sempre entregar o seu melhor porque quer, né, Sim. mais, né? Mas aquela ânsia da juventude, né? Eu tinha 20 anos, eu falei, não, eu vou ser o melhor aqui dentro. E eu trabalhei durante bastante tempo lá, e chegou um período da minha carreira que eu não tava conseguindo enxergar as coisas acontecerem, sabe? Eu tava meio triste, assim, meio cabisbaixo, assim. E eu lembro que eu tava tomando um café lá nos corredores da editora, e um diretor, ele chegou pra mim e ele viu que eu tava triste, ele falou, Adriel, o que que aconteceu? Por que você tá assim? Aí eu falei, eu tô fazendo muita coisa, tô trabalhando muito, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão me enxergando aqui. Meu Deus. Aí ele falou assim pra mim, ele falou, Adriel, ele sentou do meu lado, eu nunca vou esquecer isso, porque é uma fala que ele fez ali, talvez com um ditado popular, mas que marcou a minha carreira profissional. Ele falou assim, Adriel, você precisa colocar o ovo e cacarejar. Se você coloca o ovo e você não cacareja, ninguém vai saber que você colocou o ovo. Gente, amei. Então, tem que colocar o ovo e tem que Ctrl C, cacarejar. Ctrl Tem que, V. tem que falar. Tem que mostrar o que você tá fazendo. Você pode fazer a melhor coisa do mundo aqui. Mas se você não mostra, ninguém tá vendo, não adianta nada. A partir daquele momento, eu entendi a importância que é você
ser muito bom naquilo que você faz, mas você conseguir também mostrar aquilo que você tá fazendo para as pessoas. É. E a forma que eu encontrei ali naquela situação foi justamente fazendo uma apresentação, porque eu estruturava todo um projeto, fazia um monte de coisa legal, e qual que era a oportunidade que eu tinha de mostrar aquilo para as pessoas? Nas reuniões em que eles falavam o seguinte: Adriel, e aí, como é que foi o projeto? Aí eu colocava meus slides e apresentava. Aham. Então, tudo começou ali. Ali eles começaram a me enxergar de forma diferente, pelo simples fato de eu começar a mostrar aquilo que eu estava fazendo Não para era eles. uma simples Não era apresentação, uma simples era a apresentação, era a apresentação. apresentação. E é por isso que eu sempre falo hoje para minha audiência, para os meus alunos, é que é o seguinte: olhe sempre para uma apresentação como uma grande oportunidade, porque é uma grande oportunidade das pessoas enxergarem você. E a partir dali, uma série de oportunidades podem surgir, portas abertas, convites para você fazer alguma coisa. Então, tudo começa ali a partir do momento que você sabe como comunicar isso. E aí precisa comunicar do jeito certo, né? Também não adianta É, fazer qualquer você não coisa. sabe se você vai ter mais uma chance de impressionar Exato. essas pessoas, né. Talvez você não tenha uma segunda chance para causar uma primeira impressão. Isso é muito É. sério, Perfeito, né. é verdade. E você não sabe o momento que a pessoa que está ali te assistindo, que seja numa reunião, né, não importa qual apresentação seja, mas você Exato. não importa, o telespectador ali, ele pode estar vivendo o pior momento da vida dele, mas ele teve que estar ali naquela reunião. Ou, por exemplo, Exato. amanhã ele vai ter que ir naquele TEDx, mas pode ter morrido um ente Sim, dele, mas ele teve que ir assistir um grande amigo. E chegar ali É e impactado. realmente ser impactado por uma apresentação é que diferente. causa essa, né, diferença, muda tudo, né. Não, muda completamente, muda completamente. A partir daquele momento eu comecei já a enxergar as coisas de forma diferente e a usar muito isso, né? Mas e aí, quando você começou a fazer isso, logo de cara já falaram pra você, Logo de tipo: primeira "Como já que você falaram. fez isso?" Aham. Logo de primeira. E assim, e o mais importante de tudo é que eu entendi o conceito, eu entendi o porquê, mas eu já tinha clareza sobre, né, mas pra mim sempre foi algo muito natural, porque como eu sou formado em marketing, eu vim muito desse meio de publicidade e Sim, tal, das então pra mim, ideias, exato, né. então sempre para mim, Eu sempre foi algo também. muito natural pra mim, Sim. É, intuitivo. mas as pessoas gostavam muito, assim, e quando eu estava na Editora Abril, assim que eu cheguei, eu comecei como estagiário, com 3 meses de estágio, eu fui promovido, com mais 6 meses eu estava sendo promovido de novo. Justamente por então eu falo que os alunos perguntam, né: "Adriel, mas quais foram suas grandes conquistas com apresentações?". Eu já fui promovido várias vezes por conta de uma apresentação, por solucionar um grande problema. Só que a questão não está em solucionar o grande problema, mas as pessoas enxergarem que você solucionou o problema e o tamanho do problema que era e o tamanho da solução que eu consegui levar para a empresa. E isso aconteceu na Editora Abril, aconteceu na Globo também. Então, quando eu estava na Editora Abril, eu percebi uma coisa, quando eu estava lá, que é claro que a comunicação é muito importante, a forma de apresentar era muito importante, mas eu sempre estava ali buscando mais, né? Querendo mais e mais. E aí eu lembro que eu tirei uma licença para fazer um intercâmbio. Eu fui estudar nos Estados Unidos, para estudar inglês nos Estados Unidos, acabei ficando mais tempo. Eles me deram uma licença de 6 meses. E aí, porque eles me consideravam um jovem talento, aquela coisa, né? Então eu já estava colhendo frutos ali. Sim. Ainda sem ter muita clareza de que um dia eu trabalharia com aquilo, mas eu já estava colhendo frutos. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu estudei inglês e estudei storytelling lá também. Eu lembro de uma aula que eu assisti e o professor ele passou um vídeo do Steve Jobs. Na época, isso 2014 já. Ele passou um vídeo do Steve Jobs de 2008, que ele estava vendendo, apresentando o novo iPhone. Tinha acabado de lançar, aquela coisa toda. Tinha Aquela apresentação sinistra. É, absurdo. E ele mostrou e por que aquela apresentação foi tão importante pra tudo. E ele mostrou a narrativa de história que ele utilizou, né, naquela apresentação. Ali eu conheci o storytelling, porque até então eu ainda não tinha Uhum. mergulhado nisso. Fazia muito na intuição, mas eu ainda não tinha clareza do storytelling. Ali eu tive a clareza. Quando eu entendi o poder do storytelling, eu falei, nossa, isso aqui é muito poderoso para convencimento, persuasão, conexão emocional, simplificar uma mensagem complexa. Conexão, 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 né, principalmente, né, É, pra é conectar muito. assim, Gerar é surreal, afinidade. gerar afinidade, é coisa assim incrível. E aí eu aprendi muito sobre, quando eu voltei pro Brasil, aí eu virei uma máquina de fazer apresentação, porque daí eu estava Uniu, né, os combinando 2. o visual dos slides com storytelling, Poxa, e aí trabalhando a questão da comunicação. Aí foi isso, pegou. aí realmente eu fui para um nível de maturidade profissional muito grande. E foi aí que eu entrei na TV Globo. Aí eu fui trabalhar na Globo. Trabalhei por 5 anos, 5 anos e meio na Globo, mais ou menos.
E na Globo eu trabalhei com gestão de projetos, trabalhava com gestão de projetos, olha isso. Entrei para ser gestor de projetos de marketing. Sabe os merchandising que aparecem, Sim. enfim, os comerciais que aparecem? Eu tocava aqueles projetos como gerente dos projetos. Só que para você poder chegar para a Coca-Cola e ou pelo menos oferecer as oportunidades que a gente tem de publicidade dentro da Globo, eu preciso convencer eles de alguma coisa. Uhum. Ou seja, eu preciso apresentar algo para eles, para fazer uma apresentação, Pra eles para comprarem eles a comprarem a ideia, né? ideia. É. Então eu fiz isso durante anos e anos e anos e eu fui acumulando um conhecimento muito grande daquilo que funcionava e também daquilo que não funcionava. Então, dentro da Globo, eu comecei a ficar conhecido pelas apresentações mais do que pelos projetos. Caramba. E aí, nesse momento, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação pro Paulo Marinho Neto. Ali caiu a minha ficha. Foi um pouco antes da pandemia. 2018, ali, meio de 19. Gelou, né? Eu falei, ele me convidou pra fazer uma apresentação pra ele. Adriel, eu preciso de uma apresentação e tal. E chegou o convite, eu falei, caramba, eu cheguei aqui. Né? Porque dentro da empresa, tem pessoas que nunca tinham tido acesso a ele. Eu falei, olha onde a apresentação me levou, uma apresentação me trouxe aqui. Mas ali a ficha foi importante porque eu entendi o poder de uma apresentação. Eu falei, realmente isso daqui é um diferencial e eu consigo levar isso pra mais pessoas e fazer disso um negócio. Fazer disso algo que eu consigo trabalhar com isso. Monetizar. Ganhar dinheiro Ganhar com dinheiro com isso, isso. fazendo o que você Em do- sabe e ama fazer. Bom, e aí teve um pequeno detalhe que eu acabei não contando, mas em 2015 eu fiz um processo seletivo para trabalhar na Argentina. E esse processo seletivo, várias etapas, né? Um monte de gente participando, mas uma das etapas, na verdade, a última etapa era um case. Eu precisava construir uma apresentação de um case e levar ali para os jurados ali, para o pessoal do RH, para eles poderem aprovar. E aí eu falei, não pode ser coincidência, né? Não Eu vou pode. construir a apresentação. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, Quantos anos estava você com a tava, cabeça. você lembra? Eu tava com 24 anos. Tava com 24 anos, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tava com um storytelling fresco, Sim. sabe? As Ué. ideias. E quando você vai pra fora, assim, você vê um monte de coisa diferente, né? Eu fui pra Nova York pela primeira Você volta. vez. Era a minha primeira viagem internacional, olha isso, era a minha primeira viagem internacional. Eu voltei com a cabeça cheia de ideias, querendo dominar o mundo, né? Eu voltei, fiz a minha apresentação. E aí eu fui aprovado pro intercâmbio, 6 meses na Sensacional. Argentina, morei em Córdoba, aprendi a falar espanhol, trabalhei lá com marketing. De forma geral, assim, foi uma das minhas grandes conquistas que a apresentação, assim, conseguiu fazer por mim, assim, de E alguma veio forma. o lance de 2019. E aí, em 2019, eu fui pro intercâmbio. Quando eu fui pro intercâmbio, assim que eu voltei, né, claro, voltei, trabalhei Sim. na Globo, e aí comecei a trabalhar na Globo, eu já tinha Muito contado essa legal. parte. Mas aí, em 2019, foi quando caiu a minha ficha, assim, sabe, que eu consigo usar isso pra, de Pra alguma forma, viver, pra ganhar pra ganhar dinheiro, pra pra gerar fazer renda, negócio. pra fazer negócio. Cara, quantas Quando pessoas estão paradas nisso, né? Exato, e assim, e a Globo que me trouxe esse grande insight, porque eu falei assim, cara, a Globo é uma empresa enorme, tem uma régua muito alta pros comerciais, assim, tem todas as questões, enfim, que tem muita gente que não gosta da emissora, mas quando a gente olha pra aquilo que eles criam ali Que é isso? é absurdo, né? Eu fui pro Projac e o Projac, ele é uma Walt Disney, assim, né? O negócio o Projac e os estúdios é incrível a capacidade que eles conseguem fazer ali. E aí, quando eu olho para aquilo, eu falo, nossa, eles gostam das apresentações, eles gostam da narrativa, tá fazendo sentido, eu consigo levar isso para outros lugares também. Foi aí que eu fundei a Power PPT. E aí a Power, ela já veio com um grande objetivo. Porque quando eu fundei ela, por que eu fundei e eu pensei nisso? Foi pensando na missão. Então, e aí realmente quando a gente vai fundar uma empresa, muitas vezes é claro que eu queria muito, né, que ela desse certo e tudo mais, mas eu tinha um objetivo. Por quê? Da mesma forma que eu estava frustrado lá na Abril, porque as pessoas não enxergavam o meu trabalho, eu fiquei pensando e eu via muita gente incrível. Na Globo tinha muita gente muito boa naquilo que eles faziam. Só que a pessoa estava quase que ofuscado ali porque não conseguia colocar aquilo pra fora, Um vender as diamante na ideias, lama. sabe? E aí você olha pro lado e aí você vê pessoas que de repente não são tão boas assim, né? Mas só que se vende muito melhor. E aí? Quem tá errado? Quem tá certo? É quem consegue aproveitar melhor as oportunidades. Então, quando eu fundei a Power, eu Perfeito. fiquei pensando o seguinte: como que eu consigo levar essa transformação que eu vivi várias vezes para outras pessoas também? Para que eles consigam entender uma habilidade que não é ensinada na faculdade, a faculdade não te prepara para isso, mas o mundo exige isso de você. É. Porque você tem que jogar o jogo. Ah, Adriel, mas eu não concordo. Mas não é uma questão de concordar. É uma questão que, se você não for visto, aí realmente
não tem como as pessoas saberem que você é muito bom naquilo que você faz. Aí a tagline da nossa empresa é: grandes ideias precisam ser vistas. Porque eu acredito muito que as pessoas precisam se tornar protagonistas da própria história. E para isso você precisa mostrar suas ideias para o mundo, né? É, aproveitar as oportunidades, porque você trouxe essa história de tantas oportunidades que você também aproveitou, né? Eu sou publicitária também, Legal. especialista em marketing. Quando eu comecei em agência, tipo assim, a sua história é muito parecida. Eu, com 3 meses, fui promovida. Aí eu Olha falei, gente, mas isso. né, por quê? Eu fazia aquele meu trabalho com tanto gosto, com tanta vontade, e o meu chefe, ele falava assim, cara, você tá fazendo um trabalho que não é seu, eu preciso te tirar daí. Aí eu falava, não, mas eu tô fazendo o que pediram pra mim. Não, mas você tá fazendo como fulana, ela é um cargo acima do seu, então vou te colocar lá. Aí eu cheguei lá, fiz todo o meu trabalho, 6 meses, promovida de novo. Falei, Olha aí. gente, Que coisa boa, né? mas Isso é muito porque é a bom. paixão pelo que você faz. Eu sou muito grata. 15 anos de agência de propaganda, você trabalhar atendendo cliente, eu era gerente de conta, e eu falo que hoje eu só consigo mentorear as pessoas porque eu fui gerente de muitas contas grandes, né, que me ajudaram. Aqui em Cuiabá, eu atendi a Ginkgo, eu atendi o Poste Cimarelli, eu atendi a Delicious Fish, eu atendi já a Citilar, muitas coisas, porque você atende em conjunto, né, um atendimento, atende com outro atendimento, tem um tráfego que não é tráfego desse tráfego de hoje, é o tráfego de orçamentos. E você falando me traz uma coisa que é muito importante para quem assiste. Saiba também dar o seu nome numa oportunidade que chegar. Perfeito. Esteja pronto, esteja atento. Você nunca sabe quando a oportunidade vai chegar. Então, esteja preparado o tempo todo. A pessoa que está muito desatenta, ela nem vê as É oportunidades. verdade. Então, você estava atento, você tinha sede primeiro. Você tinha Perfeito. sede de crescer. Segundo, você não tinha dó de demonstrar o que você sabia e fazer acontecer. Terceiro, você usou sua criatividade. Todos nós temos, né, o nosso senso criativo, todos nós podemos acessar o máximo da nossa criatividade. Muitas vezes você não usa. Você deixa para depois, você vai num processo procrastinador, né? E não é o deixar Exato. para depois. Se eu falar assim para você, olha, até 5 da tarde você vai colocar água nesse copo para mim, tá? Aí você vai esperar dar 5 minutos para as 5 e vai colocar esse copo de água. Beleza, esse é o seu jeito. Mas se for eu vou falar, não, agora, pronto, qual que é a próxima missão que eu tenho que fazer? Né, é isso, eu acho que qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Quando uma pessoa Exatamente. tem uma visão de enxergar qual é o próximo, que oportunidade, está atenta, quer melhorar. Você querer melhorar, você querer crescer onde você está, você querer expandir, te colocou exatamente onde Deus também queria que você estivesse. E você só prosperou porque você percebeu que isso era algo que encantava. Olha como que a magia do encanto, de novo, a gente Totalmente. fala do encanto, porque a experiência do cliente ela é absurda. Quando o cliente vive uma experiência, o significado é muito grande. E isso é monetizável, porque se você faz uma pessoa sentir algo na sua presença, quando ela vai embora, ela multiplica isso para os outros. E ela leva o seu nome. Com toda certeza, né? É exatamente E isso. naquela época, quando você teve essas ideias, né, e começou sempre fazer essas apresentações, você se espelhou em alguém ou foi algo que, assim, só seu? Ou você via alguém Ou e teve alguém na família, né? você viu isso e aprimorou? Como que foi? Isso é uma coisa interessante, porque quando eu comecei, quando eu tive a ideia, né, de fazer, eu fiz uma pesquisa de mercado, né, pra entender, eu falei: "Será que existe esse mercado? Será que tem, né, um mercado pra isso?". E tinha algumas empresas já há muitos anos, né, no mercado. E eu olhei e eu falei: "Uau, muito legal", né. Só que a sensação que eu tinha é que eles tinham parado um pouquinho no tempo, né. Então, as coisas Descansou. mudam, descansou, então aquela coisa de, enfim, eu sempre gostei muito de trazer visualmente coisas da cultura pop, né, para as minhas apresentações, coisas diferentes, né, e trabalhar muito com uma questão visual dos designers. Então, o designer de uma forma geral, os designers de uma forma geral, sempre me inspiraram muito. Por quê? Porque quando você olha para uma peça publicitária, não é incrível, não é lindo? Um pôster de filme não é bonito? Por que uma apresentação não Dá pode ser assim? estímulos, né, pra Por gente. que uma apresentação não pode ser assim? Por que a apresentação não pode ser pensada? Então eu me inspirei muito no mercado de designer, porque eles pensam nas cores, eles pensam na fonte, eles pensam na imagem. Só que quando as pessoas vão fazer a apresentação, elas esquecem completamente isso. Quando eu falo apresentação, agora falando propriamente do visual dos slides, né? Ah, e é normal, porque, de novo, não é uma habilidade que a gente aprende na faculdade e ninguém precisa ser designer para criar uma boa apresentação. Então, a minha ideia foi como que eu vou traduzir isso de forma simplificada para que qualquer pessoa consiga fazer. E quando eu olhei para isso, eu falei: olha, dá para fazer porque eu consigo fazer e eu consegui ensinar outras pessoas na Globo a fazerem também.
Porque chegou um momento que a minha demanda de apresentação era tão grande que eu não dava conta. Então eu comecei a os meus primeiros alunos foram da própria empresa ali, porque eu comecei a ensinar eles, olha, faz assim, faz dessa forma, coloca assim. E eu percebi que pequenos ajustes já faziam total diferença. E aí eu comecei a pensar em, legal, vou produzir conteúdo sobre isso. Já comecei produzindo conteúdo, né? Uhum. Normal. As pessoas foram gostando, né? Naquela época, 2019, 20, o Instagram tinha uma entrega muito melhor, É, né, porque do que foi na atualmente, pandemia, que foi né? na pandemia. E aí ele entregava bastante o conteúdo, e aí minha rede social cresceu no início ali, no primeiro ano, bem rápido, né? E aí, quase que voluntariamente, as pessoas começaram a pedir curso, né? Porque era uma coisa que tinha Que muito na época. interessante, é Adriel, eu lógico. quero aprender, mas como é que você faz? Mas legal o seu conteúdo, mas tem algum curso? Eu queria aprender a É, fazer. Aí eu falei, vou gravar um curso. E aí eu gravei um curso de pandemia, né? é. Pandemia total, eu gravando o curso. Lancei em 21, comecinho de 21. Tava naquela era um pouco de pandemia, um pouco saindo, né? Tava É híbrido, um híbrido, né? sistema E sistema híbrido. híbrido. E aí foi quando eu lancei meu primeiro treinamento. E aí foi um grande sucesso, né? Eu demorei um pouquinho, e já de primeira, assim, eu já consegui fazer ali, já colocar uma boa quantidade de alunos dentro da plataforma. E comecei a produzir ainda mais conteúdos, e aí comecei a investir também em anúncios, comecei a trazer cada vez mais clientes para minha base. Mas foi muito, vou fazer, sabe aquela decisão de vou fazer, E não parou, e né? não parei. Eu tinha uma missão muito clara, e a partir daquilo eu fui identificando as oportunidades. Então, a ideia do curso eu não tinha pensado antes, mas o meu público pensou. Eu falei, legal, vou fazer o treinamento então. Ouça a sua Ouça a audiência, sua né? audiência, eu vou fazer meu treinamento. Outra coisa, no meio ali do caminho, por isso que eu falo que às vezes é importante você colocar, sabe, o carro na rua, assim, Faça colocar. teste. Tem que colocar as coisas pra acontecerem, porque eu comecei a perceber uma coisa que eu tinha um público que eu não tinha imaginado ainda. Então, eu pensava muito no palestrante e muito em quem estava dentro de um ambiente corporativo, né? São públicos mais óbvios, assim. Mas o professor também quer criar uma aula muito interessante Ó, para os seus legal. alunos, né? O público da área da saúde hoje é um grande público que eu tenho. Por quê? Porque eles fazem muito congresso. É. Então, se quem fez administração não sabe fazer uma boa apresentação porque não aprendeu na faculdade, imagina alguém da área da saúde que Sim, ficou só simplesmente Nossa, estudando o ele corpo verdade. não, humano. ele não tem a menor ideia de onde Perfeito. começa, É. nem por onde começar, nem como fazer. Então, eu fui identificando algumas oportunidades no meio do caminho e fui melhorando um pouco a minha estratégia de comunicação e a forma como eu abordava as coisas, entendeu? Mas assim, hoje, vou falar atualmente, eh, a sua empresa, né, vamos Uhum. pegar aí as pessoas que trabalham, a sua equipe toda, tem, eu tô perguntando porque eu não sei, São, tá, a gente claro, não claro. conversou isso Não, claro. antes. Pode ficar tranquilo. Tem como você fazer uma apresentação para alguém? Tipo, uma pessoa Sim. Sim, seus chegar clientes e têm. falar: "Olha, eu quero uma Adriel, quero só", fazer uma ou Tem apresentação. uns 15.000 alunos, né? Não tem? não, mas Agora a gente assim, tá alunos que aprendem para pra aplicar. aplicar. Você tá querendo dizer se eu, Adriel, É, consigo porque criar assim, para outras com pessoas, é certeza fazer. você tem alunos que Sim. aprendem para aplicar para si, Uhum. tem alunos que com certeza vão aprender para dar aula ou para Isso, pra ver. fazer. Olha, você Exato. fez pro Thiago Nigro, achei Pra, chiquíssimo. mas eu tô perguntando para uma simples taína, né? Por Não, mas olha exemplo. só, como é que Verdade funciona? simples. A Power hoje, inclusive esse ano, inclusive abril desse ano, a gente fez um rebranding, Hum, porque o que acontece? Então, eu sempre falei que eu vou identificando as oportunidades, né? E um conselho, inclusive, que eu conheci o Thiago em 2021, 2022, na verdade, e um conselho que o Thiago me deu, e que também pode parecer uma bobagem pra muita gente, mas pra mim, naquele momento, foi muito importante, que é, Adriel, não se deixa dinheiro na mesa. E por que ele me deu esse é conselho? bem Porque interessante. eu tava recebendo algumas propostas, mas eu falei, não, mas eu não quero fazer isso. E ele olhou pra mim e falou, Adriel, não se deixa dinheiro na mesa. É, Faz. Então, a partir também do que eu entendia que era uma necessidade do público, porque essa necessidade já surgiu de outras pessoas também, sim. eu falei, não, eu vou atender. Então, hoje a Power, ela tem 3 grandes braços, assim, de Bifurcações. bifurcações, é. Então, uma é a educação online, que são os Uhum. cursos gravados, as mentorias, e aí tá lá, as pessoas compram todos os dias, hein, assistem Sim. às aulas. Eu tenho uma segunda bifurcação aqui, que é o atendimento para empresas. Então, o Uhum. que aconteceu também? A empresa, ela não quer o online. Adriel, eu quero É, que você venha aqui para treinar o meu time. Ela quer o sim. resultado ali rápido. Presencialmente.
quero que você treine meu time. Porque a galera não vai assistir. Eu quero que você venha aqui e treine eles em 6 horas, 8 horas. Então hoje eu faço muito treinamento em company. Já Eu atendi mais vi de isso 50 no seu empresas. Instagram. A própria Globo, que eu trabalhei, eu volto lá Que delícia, né? pra dar treinamento e dar aquela sensação Não boa de existe. que eu saí na hora certa, né? Assim, porque na época que eu tava, né, paralelizando ali, é uma decisão, vou falar disso daqui a pouco, mas é uma decisão importante, né? De quando que eu saio, quando que eu não saio, né? Às E vezes aí, trocar o certo, né? às vezes trocar o certo por algo, né? Enfim, e aí tem o B2B, que é esse treinamento mais presencial, e as palestras também, acabo fazendo palestra, mestre de Uhum. cerimônia, aí o que me chamam eu tô indo também e tô fazendo. E tem o terceiro braço aqui, que é a criação de apresentações personalizadas. Então hoje eu tenho 4 designers no meu time, hoje que trabalham pra mim, que foram formados por mim, Aham. pra criar apresentação pra E aí outras você pessoas. revisa, E você aí eu dá o reviso seu tudo, você dá um tudo passa feedback por mim. ali. Mas eles são treinados, né? Tem Eles são todo treinados. Algumas eu faço questão de fazer porque eu gosto de fazer. Eu gosto do lado criativo e eu não quero perder isso. Então a pessoa fala, André, mas você vai fazer? Eu falei, claro que eu vou fazer. Continua É, Foi isso que me cacarejando. trouxe até aqui, é exato. até porque eu penso assim, você pega um grande escritório, que seja de advocacia, vou pegar de advocacia, sou advogada, né? O cliente chega ali com uma causa, então você vai fazer aquele atendimento, né? Então eu sou advogada, você está explanando aí o seu motivo, né? E ali a gente vai traçar um caminho. Daí eu vou pegar e vou passar para minha equipe. A minha equipe, Isso. depois que eu desenvolvi a Perfeito. ideia, como que a gente vai fazer? É Aí a isso gente vai mesmo. entrar com recurso, não vai? Como que a gente vai fazer, né? Então eu tracei isso, a- eles vão fazer, volta para mim, eu reviso e entrego, Perfeito. né? Olha, É eu quero exatamente que isso. você traga uma ideia prática para quem está Uma ideia prática, assistindo, tá bom. porque é legal a gente tá quase chegando no final já, para você ver como que Ah, passa que muito pena. rápido. É, Mas as pessoas que nos assistem, né, Claro, são empresários, aspirantes perfeito. a abrir um negócio, né, empreendedores, pessoas que querem se desenvolver, ou melhorar a até sua mesmo alguém que está performance. buscando algo, né, Ti? Alguém está assistindo e às vezes está ali, Tem um dom ai, também. eu não sei, eu quero começar alguma coisa Eu acho nova. que sempre Legal. tem algo prático que você é um diferencial, por exemplo, numa apresentação. Um diferencial que você acredita que isso muda na Que muda apresentação. muito? Tem algumas coisas aqui, eu vou falar, vou dar uma Show. resumida, tá? Eu falo que toda apresentação ela precisa ter 5 mecanismos. Então, isso é para mim, toda apresentação que chega para mim fazer ou algum treinamento que eu vou fazer, eu falo dos 5 mecanismos de uma apresentação. A primeiro mecanismo é o mecanismo da mensagem. Quando você tem uma mensagem forte para passar, você precisa deixar ela claro para a pessoa que está do outro lado te assistindo. A mensagem é clareza do objetivo. A mensagem é, se eu tivesse que escolher uma única coisa para o público sair daqui e se lembrar disso, o que seria isso? O que seria essa mensagem? Então, a parte da mensagem é objetivo, porque muitas vezes a gente quer falar sobre algo e acaba falando sobre tudo. É, Mas eu sei, é que falar sobre tudo. Não, calma, você tem que direcionar a tua fala pra falar de algo que vai de Ainda fato mais quando a pessoa não alcançar. treina, né? Ela Ainda mais quando fala, ela não fala, treina. E fala. fala, fica prolixo, né? Então tem que ter objetivo claro aqui, mensagem forte, que vai transformar a vida das pessoas. O segundo mecanismo, eu falo que é o mecanismo da narrativa, o famoso storytelling. Pra quem tá assistindo a gente, nunca ouviu falar, não sabe o que que é, vou dar um exemplo muito prático aqui. Imagina que você tem um produto ou um serviço, que pode ser uma ideia, uma grande ideia que você tem. Quando você fala de storytelling, basicamente é você levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, muitas vezes o storytelling eu utilizo o meu produto como a ferramenta que vai te levar do ponto A para o ponto B, que vai solucionar um problema que você tem, que vai solucionar uma dor, uma dúvida, algo que você está buscando, algo que a sua audiência está buscando, ou algo que você quer simplesmente levar elas até lá. O storytelling basicamente é isso. Você vai criar uma conexão emocional, você vai desenvolver uma narrativa para você conseguir conduzir a tua audiência para o ponto de chegada. Narrativa muito bem construída, a gente vem para o terceiro. Esse aqui é o que as pessoas mais têm dificuldade, né? Que é o visual dos slides. Então aqui tem alguns pontos importantes, né? O que eu sempre recomendo, pessoal? Evitar colocar muita informação textual nos slides. Isso é uma recomendação muito importante. Por quê? Imagina que eu estou aqui palestrando e aí o meu slide aqui tem um slide com 7 bullet points, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 7, uhum. 8, 9. 9 pontos aqui. Aí eu tô falando do ponto. Acabei de começar a palestrar, tô falando do ponto de número 1. Gente, ponto número 1 e tudo mais. Aí tem uma pessoa na plateia que tá lendo 2. A outra tá lendo 4, tem uma que tá lendo 6, outra Ninguém tá nem lendo presta atenção em 7. Ninguém prestou você. atenção. Já tá todo mundo desconectado do palestrante. É. Já tá todo mundo lendo o negócio, já terminou de ler, já tá no celular e você ainda tá falando do ponto de número 1. Então, o visual
você tem que usar ele de uma maneira para potencializar o conteúdo da sua apresentação. Pensa que as pessoas são 65% aprendizes visuais. A gente está viciado em dopamina, ganchos visuais e tudo isso contribui muito. Então você tem que usar essa ferramenta ao seu favor, mas usar da maneira certa. Outra coisa que eu vejo bastante também, além dessa parte da quantidade de slides, né? É aquele slide que eu falo que a pessoa tá usando uma imagem 2010. Eu falo que tem um slide 2010. O que é o slide 2010? A Eu já vi pessoa você falando parou em isso. 2010 fazendo a apresentação. Aquele bonequinho sem rosto, bonequinho sem rosto segurando Negócio o feio. target, É. imagem clichê. Não dá para colocar isso. Então tem que procurar fazer um visual de slide que vai potencializar o teu conteúdo. Eu falo para minha audiência o seguinte: crie grandes ideias e não apenas slides. Fiz um slide. Qual que é a grande ideia desse slide? O que eu quero passar com isso daqui? Por que eu coloquei essa imagem? O que eu quero fazer com que as pessoas entendam o que exatamente? Então, criar grandes ideias. E aí, beleza. Show. Terceiro mecanismo. Quarto mecanismo, o da comunicação, porque também não adianta ter storytelling, ter mensagem clara, ter visual dos slides se você não se comunica com clareza. E quando eu falo comunicação, eu não estou falando sobre técnicas de oratória propriamente, mas eu falo sobre clareza. Porque a apresentação não é sobre o quanto você sabe. Você pode saber muito, mas é o quanto você consegue fazer as pessoas te entenderem. É. Você pode ser técnico, você pode ser incrível, você pode ser um profissional excelente. Só que muitas vezes a pessoa que está do outro lado, ela não faz a menor ideia do que com o que você trabalha e não faz a menor ideia do seu assunto. Como que você traduz isso para qualquer pessoa? Não consegue passar a Não mensagem, né? consegue passar mensagem, então comunicação também está relacionada a isso. E o quinto e último mecanismo eu chamo de você. Por que Uhum. você? Porque a sua história só você tem, a sua forma de comunicar só você tem, os exemplos, a forma de enxergar o mundo só você enxerga, as minhas histórias só eu tenho, a minha forma de ver os slides é minha. Então isso é algo que só você tem e cada vez mais a gente precisa trazer essa Interpretação, né? interpretação, essa autenticidade. É. Então é muito sobre você também. Então você tem que colocar aquilo que é seu, porque isso te diferencia. Então para mim esses 5 mecanismos aqui fazem uma Perfeito. apresentação Não, Até se incrível. alguém porque seguir isso as aí, pessoas compram primeiro você. você Você, antes de comprar o antes de seu comprar produto. exatamente, É igual pegar um vinho aqui, você estava falando exato. uma hora, um vinho maravilhoso, chique, caro, e colocar numa sacolinha de mercado, amarrar e te É isso. entregar. Sabe, você vai ter uma sei lá, você vai ter uma sensação, né. Você pegou, Sim, poxa, legal, abriu. Agora se eu coloco numa caixa, né, se eu deixo ele todo lindo num laço, um cartão e faço um papel de seda, perfeito. você vai falar: "Meu Exato. Deus, que apresentação é essa?". Você É já amou o exatamente vinho. isso. Às vezes o vinho nem vai ser o mais Nem caro, nem vai ser, exato. mas pela Pela apresentação ela apresentação te ele foi Mas incrível. te conduziu, você foi marcou, estimulado. marcou aquele momento, te trouxe experiência. É, eu gosto de usar, eu falo que é os 5 sentidos. Você mexeu com a pessoa, né, para É você isso mesmo. trabalhar a sua apresentação, vai nos 5 sentidos. É isso aí. Uma aluna falou assim pra mim, uma cliente: "Tia, eu vou num evento, mas eu queria muito chamar atenção", que ela vende óleos, né, essas coisas, e ela pode vender em qualquer lugar, né, levar na bolsa, você sabe disso. A gente compra, né. E aí ela falou: "Mas eu queria muito chamar atenção", eu falei: faz um look diferente", eu falei: "Investe no seu look". Ela falou: "Ai, mas não", eu falei: "Investe no seu look, porque as pessoas podem não lembrar o seu nome, elas vão Mas falar: elas vão "Aquela lembrar. lá de verde neon, aquela lá que tá com aquela calça de Ou de paetê". lenço na cabeça, uma É, coisa coloque a diferente, né? a sua apresentação, não deixa de ser apresentação. Nós somos Totalmente. a apresentação do nosso produto, do Exato. nosso serviço. A forma como você entrega tem um impacto. Te entregar essa caneca, "Ai, toma aqui, é seu hoje", você não vê nem que é um presente. Exato. Hoje as lojas, as empresas, elas erram porque, Taína vai lá comprar essa blusa. Aí foi lá, comprou, gastou, tal. Aí a vendedora foi e colocou na sacola pra ela um difusor com cheirinho da loja. Ai, mas ela foi embora, ela chegou em casa, ela pegou o difusor, achou legal e tá usando. Mas se a vendedora, né, ou a dona da loja escrever: "Taína, esse aqui é um difusor, um presente nosso para você lembrar da nossa marca, tal, tal, tal", estimulou, mexeu com o sentido, ela vai até postar. Ela É, vai entender que é um presente para ela. é uma coisa Com tão simples, né, que certeza. a gente até Óbvio que não é, né. não, é uma coisa simples de se fazer e que as pessoas perdem de ganhar com isso. Na academia, geralmente eu tomo shake de proteína, assim, Sim. depois, e às vezes eles escreviam, acho, não, nem estão escrevendo agora, mas Eu lembro, escreviam, você postava ou tem xícara a mensagem. que a gente toma café e vem com uma mensagem. Então, se a xícara não tem nada, você não vai
nem Você não vai fazer gostar. Gente, nada, a apresentação é exatamente. tudo. É É tudo. aquilo que vai realmente tornar aquilo especial. E isso vai te marcar de alguma forma, E né? a apresentação faz com que a pessoa também mude o humor dela. Sim. Se você chegasse aqui, a gente tivesse assim, ó, tudo, Nossa, né, outra desconectada de coisa. você, televisão desligada, nada. Ah, senta aí, faz. Se Ia ser apresenta aí. diferente? Se apresentei. É Comece se apresentando. diferente. A Isso que você apresentação comentou do manda. vinho, inclusive me lembrou, tem um conceito psicológico, ele chama efeito halo, né? Que é quando algo é visualmente positivo, quando você olha pra algo e ele é visualmente positivo, você entende que todo o resto daquele produto é muito bom. Olha Então só. você vê aquilo e fala, nossa, não, a embalagem é excelente, esse produto é bom. A gente tem Às esse... vezes nem é bom, Às vezes nem né? é bom, mas Ai, você olha e fala, gente, caramba, é bom. infelizmente a gente não pode aplicar isso muito aos humanos, né? Porque É tem verdade. humanos que Não são dá. lindos, mas que Não dá. você começou a Mas aí, se a conversar. pessoa souber também, tem aquela coisa, né, da apresentação. De novo, o físico, né? Se for uma pessoa Sim, também, né, ela vai aproveitar naquilo que ela é melhor, naquilo que ela é boa. total. Olha, queremos que você deixe a sua Poxa. mensagem Não, para as ele tinha que ter pessoas. se apresentado, o cara da apresentação, É. É, né? né, Tinha que ter Ai, falado. antes de encerrar, eu quero Ah, que você fale da É. decisão que foi importante. verdade, Porque gente. isso aí pode ajudar muitas pessoas que estão num ponto de Nossa. virada da vida delas. Muito bom, muito bom. E, nossa, e isso foi uma das minhas maiores dores recentes, assim. Essa parte de porque eu tinha um sonho de trabalhar na Globo. Eu tinha uma excelente posição na Globo, inclusive. Tava super bem ali, tava com chance de ser promovido novamente. Mas a minha empresa tava maior que a Globo. Já pensou? A minha empresa tava me rendendo mais recurso financeiro, né? É Uhum. óbvio que isso é importante, mas ela também estava com mais relevância. Então, e as pessoas olhavam pra mim e falavam, cara, o que você tá fazendo aqui na Globo? Vai embora. O seu lugar não é mais aqui, no sentido de que, cara, Tá vendo? olha esse negócio que você É. tem lá fora. E as pessoas falavam isso pra mim, eu falei, não, calma, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Então, eu tive muita dúvida durante muito tempo. E eu me aconselhei com algumas pessoas também, mas essa é uma resposta que só você tem. E só você vai conseguir identificar o melhor momento de sair. Mas o conselho que eu posso te dar, assim, e foi a forma que eu identifiquei isso, a primeira coisa foi me preparar muito financeiramente. Então eu queria sair Show. da Globo e ter um aporte financeiro para ficar Uma o reserva. tempo que fosse suficiente caso eu não Uhum. acreditava que ia dar nada errado, mas se caso acontecesse, É. eu conseguiria tomar decisões com muito mais tranquilidade. Então esse foi um primeiro ponto. A segurança financeira que eu fiz ali por alguns meses foi muito importante. E a segunda foi começar a olhar o quanto que paralelizar esses dois trabalhos era saudável e era possível de fazer, de fato, entregando um bom trabalho em ambos. Então você vai ali paralelizando, né? Mas vai chegar um momento que você vai perceber que, não tô conseguindo, tô no meu limite. E eu cheguei nesse limite. E quando eu cheguei nesse limite, eu já tava com a minha reserva, a minha empresa já tava com um planejamento de 1 ano, e eu falei, eu tô indo embora, pessoal. E foi na mesma semana que eu anunciei que eu tava indo embora. Eu saí na mesma semana. E eu lembro que foi um alívio e uma sensação de quase que de uma. Eu acredito muito em Deus, né? Acho que é importante falar isso, então eu sempre oro muito e peço muito direcionamento pra Deus também. Mas no momento que eu tomei a minha decisão, eu senti quase que um conforto no coração, assim, quase que é isso. Fiz a coisa certa, deu certo, mas o meu conselho é façam com tranquilidade, façam com planejamento e com certeza você vai saber o momento certo de fazer essa escolha. Você acha que foi seu all-in? Sair de Com lá? certeza Foi, foi né? o meu Eu acho que all-in. foi. Com toda É, certeza ué, você foi, falou, assim, é porque agora. é agora, ou esse negócio, ou eu vou fazer negócio É. agora triplicar de tamanho, ou é nada, né? E aí eu saí no dia seguinte, eu já tava mergulhado, né? Com aquela sensação de que, uau, eu tenho Uau. 12 horas pra trabalhar pra mim agora, né? Porque eu trabalhava 8 lá, às vezes 9, e aí chegava em casa cansado, ainda dava aquele gás de 3, 4 horas, e, né? Mas foi o meu all-in. Adriel, agradecemos Deixa eu muito. fazer uma pergunta final. Claro. Corre, vamos. Se hoje, né, Aham. você com 34 anos, tivesse a oportunidade de encontrar com o Adriel pequenininho, né? Ele lá com 5 anos, 7, 9, não sei a idade aí que vem no seu coração agora, e ele tivesse aqui do seu lado olhando para você, o que que você falaria para ele hoje? Nossa, que pergunta difícil. Bom, eu falaria que pra ele ter paciência e pra ele confiar, ter calma, que no final das contas pode até parecer que não vai dar certo, mas que vai dar certo. E que muitas vezes muita coisa vai acontecer e você não vai entender.
o porquê disso. Você não vai entender, você vai se questionar e você vai se debater. Mas no final das contas, vai fazer sentido. Lá na frente você vai entender do porquê que muita coisa não deu certo e do porquê que muita coisa que você acreditava que nem era pra você estar ali, você tava. Porque fazia sentido, já fazia sentido de algo maior que estava sendo construído. Então eu falaria pra ele ter calma, pra ele ter paciência, que eu sempre fui muito ansioso, né, principalmente na juventude, mas que tudo de alguma forma tá sendo construído a favor daquilo que você quer alcançar. Que lindo. A gente queria ficar fazendo muitas perguntas, né, tá? A gente tem que correr porque a galera aqui também tem que ficar curioso para um Inclusive, próximo É episódio. verdade, é e verdade. inclusive eu queria também aproveitar já, você fazer minha apresentação aqui, a gente já... Já vamos fazer já. Gente, foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham gostado aí, né, tá? A gente aprendeu muito aqui, esses 5 mecanismos aí que você É isso passou. aí. Ouro, ouro. Ouro. Como é que a gente encontra você na rede social? Me encontra na rede social como @PowerPPT, que é o nome da minha Pronto. empresa. Então esse é meu canal principal lá. Vocês vão encontrar canal do YouTube, LinkedIn, tá tudo por lá. Então esse é meu canal principal. Obrigada. Agora curte, compartilha, né? Fala Curte, pra galera aí, compartilha, ó. deixa nos comentários. Aí manda pra todo mundo aí que precisa fazer a apresentação pra eu entender como Gente, que ele é. até, e a gente não teve tempo, mas ele também já foi speaker no TEDx. Tá Verdade. recente, já já. Já, já. Vou pra- ser mestre de cerimônia agora. Então ele é muita Legal. coisa. É a galera engajada, né, no TEDx. Tem super. muitos talentos e é bom a gente ter essa oportunidade. Fico feliz que o TEDx está acontecendo aqui para a gente poder estar mais perto de vocês. Trazer isso aqui, porque o canal do YouTube eterniza, né, as conversas. Então, Verdade. esse episódio aqui vai ficar Eternizado. eterno ali, né? É. A gente poderia ficar aqui muitas horas, né, tá? Mas olha, curte, Obrigada. comenta, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, aperta o sininho para você saber sempre quando chegar uma notificação nova. A gente aqui precisa dessa métrica, porque senão o nosso vídeo não chega para as pessoas. E são conteúdos maravilhosos que podem mudar uma vida e uma história. E você aí é responsável também por isso. Porque se você compartilha um vídeo, ele pode se espalhar aí para um mundo inteiro. Então contamos com você. Até o próximo episódio. Obrigada. Valeu, gente. Uhul!